Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês, estudantes da Palavra de Deus? Convido você a tirar um tempinho do seu tempo para estudar mais um pouquinho das Escrituras Sagradas aqui no canal Teologia Sem Censura. Hoje nós vamos falar sobre tentação. Sofrer tentação é pecado? Acredito que é um tema que vai te ajudar muito. Talvez pode tirar a dúvida que está aí na sua mente ou te preparar também para que você possa instruir e ensinar também outra pessoa. E nós vamos usar o texto de Tiago, capítulo 1 e versículo 12. Maravilha? Estou feliz e alegre por mais uma vez poder aqui com você estudar mais um trecho da Palavra de Deus. Tiago, capítulo 1 e versículo 12. Nós vamos falar sobre tentação. É pecado sofrer tentação e assim. Antes de adentrarmos no texto, é só algo bem relevante. No livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22, vai falar que Deus tentou Abraão. E aqui em Tiago, capítulo 1 e versículo 13, fala bem assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Não, aqui não existe uma contradição das Escrituras, porque lá em Gênesis 22 fala que Deus tentou Abraão. E aqui em Tiago 1 e 13 fala que alguém sendo tentado não diga que foi Deus quem o tentou, porque Deus não tenta e por ninguém é tentado. O que aconteceu? Por que existe essa contradição? Eu vou te explicar. A pronúncia ou a tradução correta para Gênesis 22 não é tentou, mas sim provou. Deu para entender isso? Lá em Gênesis 22 só foi um erro de tradução, somente um erro de tradução. Por isso que acaba ajudando muito quando a gente busca o sentido original da palavra. Em Gênesis 22 provou, e Deus provou Abraão. Aqui em Tiago 1,13, sim, é que fala: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Então não é uma contradição, é somente um erro de tradução que acabou parecendo ser uma contradição bíblica, mas não é. Maravilha? O mais interessante é que a Bíblia tem mais de 2.000 anos de escrituras e olha, não há contradição. 2.000 anos de escrituras, escritores, pessoas diferentes escrevendo, e não há contradição. Mais uma prova de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Vamos estudar o texto. Fala bem assim, Tiago 1 e 12, você achou aí na sua Bíblia? Isso, abra a Bíblia. Fica depois de Hebreus, antes de Pedro, primeira carta de Pedro, fica Tiago, ou no original Iacov, que tem o mesmo significado lá que Jacó. Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos lá, Tiago 1 e 12 fala: bem-aventurado o varão que sofre tentação. Bem-aventurado o varão que sofre tentação. Lembrando que eu já expliquei o que significa bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado, como lá fala em Salmo 1, bem-aventurado o varão, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, ou quando o anjo se direciona a Maria, fala: bem-aventurada és tu entre as mulheres. A palavra bem-aventurado significa como é feliz. Que interessante, então aqui está escrito como é feliz o varão que sofre a tentação. Que coisa, não? Então aqui já começa a destacar, deixar um pouco claro que sofrer tentação não é
pecado, porque todo homem na terra sofre tentação. Até o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto. Mas por que vem a tentação? O próprio Senhor Jesus Cristo falou bem assim: orai-vos para que não vos cairdes em tentações. Ou você pode sofrer ela, mas você não pode cair na tentação. E o que causa a tentação? Segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o que causa a tentação não é nada, algo exterior, são a concupiscência dos olhos e da carne, ou seja, o desejo dos olhos e o desejo da carne. Os desejos humanos, nós somos de carne e acabamos tendo desejos, não é? Concupiscência dos olhos e da carne leva à tentação. Mas algumas coisas externas, exteriores aos olhos e à carne, pode nos levar a sofrer a tentação. Sofremos a tentação por causa da concupiscência dos olhos e da carne, por causa do desejo do coração do homem. Mas sofrer a tentação não é pecado. O pecado é você cair na tentação. Vamos estudar o texto bíblico. Bem-aventurado, ou como é feliz o varão aqui é homem ou mulher, as pessoas que sofrem a tentação. Por quê? Quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui a pessoa está sofrendo a tentação. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina você em uma casa que não é sua, e você está lá, um exemplo, trabalhando, fazendo uma limpeza nessa casa, e em cima da mesa ali tem R$500, 5 notas de 100, tem R$500. E você está precisando muito de R$500. Ou, sem querer, você está trabalhando, vai fazer uma entrega em um comércio, e você vê ali um dinheiro em cima de um balcão, e você está precisando, tem R$1.000 em cima daquele balcão. E você olha, puxa, tá facinho esse dinheiro aqui, ninguém está vendo. Aí você já está sofrendo a tentação. Deu para entender isso? Você olha o dinheiro, puxa vida. Aí você pega, vira a costa e sai. Você foi aprovado, você não pegou o dinheiro, você venceu a tentação. Deu para entender? Outro exemplo de tentação e meio estranho. Vamos lá. Um homem, uma mulher está em um certo local, e de repente passa ali um homem, uma mulher muito bonita, e você olha rapidamente falando, poxa, que pessoa bonita. E dentro do seu coração, da sua mente, você fica com aquela vontade de continuar olhando. Ali você está sofrendo a tentação. Se você continuar olhando e cobiçando, você caiu e você não foi aprovado. Mas se você sofre essa tentação e não olha, não cobiça com os seus olhos e deseja com o coração, você foi aprovado, você venceu a tentação. Deu para entender o texto? Vamos seguir. Vamos lá. Aí o versículo 13 fala bem assim, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Tá entendendo? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Interessante isso, não é? Deus não tenta ninguém. Tentação vem principalmente pelos desejos carnais, concupiscência dos olhos e da carne. E aí tem uma frase, não é, que algumas pessoas falam, aquela pessoa está tentando Deus. Aqui também já desfaz com essa frase, porque deixa claro que ninguém pode tentar a Deus. E Deus não tenta ninguém. Aí versículo 14 fala, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É o que eu falei, a concupiscência dos olhos e da carne, aquilo que a carne deseja. Mas o que é engodado? O engodo, antigamente, seria uma arapuca ou uma armadilha para prender pássaros, animais, o engodo. Você prepara uma armadilha para
prenderam a presa, seria uma armadilha. Então aqui está escrito assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então significa que se você está com aquele desejo carnal dos olhos ou da carne para fazer algo, para roubar algo, para cobiçar com os olhos, desejar com o coração, você precisa vencer isso e não cair nessa armadilha para que você seja aprovado. Deu para entender isso? E aí a sequência fala assim, depois, versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Lembrando de uma coisa, o pecado começa na mente do homem. Você é tentado, um exemplo, passa lá a bendita da mulher, do homem bonito, e você vê aquela pessoa, puxa, é bonito. Aí você pega e vira os olhos, não continua cobiçando. Você venceu a tentação, você foi aprovado. Mas se você continua olhando, desejando aquela pessoa bonita, não é? Aquele homem, aquela mulher bonita, significa que agora você já pecou. E aí, o pecado sendo consumado gera morte. Então, o pecado já começa dentro do homem, na mente, no coração do homem. Não significa que você sendo tentado, você já pecou. Você começa a pecar quando você começa a maquinar, se preparar para fazer algo de errado. O exemplo que eu dei sobre o dinheiro. Você vê R$1.000 no balcão e ninguém está vendo. Ninguém vai saber que você entrou e saiu daquele local. E você, naquele momento, já começa a maquinar em seu pensamento em pegar aquele dinheiro. Nesse momento, você já está pecando, já está dando luz ao pecado. Quando você pega o dinheiro, você consuma o pecado e assim você está sendo levado à morte, morte espiritual. Está dando para entender isso? Não é interessante? Ou aí, quando você é aprovado, você olha aquele dinheiro, puxa, eu não posso pegar esse dinheiro porque não é meu. Mas sabe, você sabe que necessita daquele dinheiro, você precisa. Você olha, não tem ninguém vendo, não, mas eu não vou fazer isso, porque eu sou uma pessoa decente, uma pessoa correta. E aí você é aprovado, vira a costa e sai. Não é maravilhoso? Aí fala o 15, depois, havendo a concupiscência concebido, concupiscência, o desejo, dá luz ao pecado, o pecado sendo consumado gera a morte. E o pecado sendo consumado gera a morte. Bom, mais uma vez no canal Teologia Sem Censura, eu te agradeço. Espero estar te ajudando. Te peço a sua ajuda, continue compartilhando, dê o seu like, nos ajude, se inscreva, deixe seu comentário, isso me ajuda muito. Vamos indo, estudando a palavra de Deus. Muito obrigado.